O bate-papo do dia de hoje ele é inédito. Nós queríamos fazer algo diferente de simples fazer um relatório, papel, página. Nós resolvemos fazer um grande bate-papo. Clientes, fornecedores, parceiros, organizações e empresas, todas juntos, numa mesma sala, com os principais tópicos ESG para ser discutido e apresentar para todos vocês. Aproveitem! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está nos assistindo. Estamos começando o nosso primeiro painel do nosso ESG Talks. O nome do painel é sugestivo, já começa trazendo uma frase interessante que é a agenda ESG, latinhas e bebida, tudo a ver. Combinou, né? E justamente a gente vai discutir um pouquinho mais sobre a questão dessas três letras tão faladas hoje em dia, né? Não sai de nenhum relatório, não sai de nenhum workshop, não sai de nenhum seminário, se não passar por ESG. Primeiro, antes, gostaria de me apresentar. Eu sou o Cátilo Cândido, da Abralatas, tenho 1,81 m e sou gaúcho, não dá para disfarçar pelo sotaque, né? Todo mundo acaba entendendo. E visto um terno azul com camisa branca e sapato marrom também. E hoje eu tenho aqui nomes importantes do nosso setor. Estou dividindo essa sala, esse bate-papo, com pessoas queridas do nosso setor e da nossa indústria. E vamos entrar um pouquinho nessa discussão de mudanças climáticas, sustentabilidade e, claro, sempre abrangendo as três letrinhas do ESG. Queria começar fazendo uma apresentação rápida, então, dos nossos convidados de hoje. Nós temos aqui o Caio. Prazer, Caio. Obrigado por ter vindo. Prazer, Cátilo. Obrigado. Caio é diretor de sustentabilidade para a América do Sul da Ambev. Tem mais de 20 anos de carreira desenvolvendo, liderando estratégicas de sustentabilidade, jurídica, compliance. Seja bem-vindo, então, Caio. Vai ser um papo interessante aqui. Também conosco o Rodrigo. Rodrigo, obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. O Rodrigo é Head de Sustentabilidade da Coca-Cola. Lidera também toda a região sul da América Latina e com mais de 15 anos de experiência na área, também lidera as questões de ESG dentro da Coca-Cola. Temos o Estevão Braga. Obrigado, Estevão, pela presença. Obrigado, Cássio. Prazer estar aqui. Estevão Braga é diretor de sustentabilidade da Ball, fabricante de latinha de alumínio, e atua também há mais de 20 anos com sustentabilidade. Hoje representa aqui o Comitê de Sustentabilidade do nosso setor aqui da Abralatas. Mais uma vez, obrigado, Estevão. Então, como vocês podem ter reparado, vai ser um painel interessante. A gente tem um pouco da nossa cadeia produtiva, né? Um pouco de fabricantes de latinha de alumínio, envasadores, clientes, cervejarias. Então, dá para conversar como cadeia produtiva da latinha. E eu acho que a gente começa um pouco explicando, né, o que fez nós termos a ideia de termos um ESG Talks. Acho que é importante deixar todo mundo ciente de como veio essa ideia, de onde nasceu essa ideia de ter esse bate-papo com vocês. Todo mundo sabe que as empresas hoje têm seus relatórios de sustentabilidade, têm seus compromissos, mas faltava, no nosso entender, um relatório de ESG setorial, que trouxesse dados de todas as empresas para o mesmo patamar. E esse relatório ajuda muito, é importante, até para poder dar um balizamento, para poder entender se a sua empresa, em qual patamar está dentro dos níveis e os comprometimentos que você tem junto à sua comunidade, junto à sua sociedade. Então, para dar um exemplo, né, 80% de energia renovável. É bom e ruim. Com um relatório setorial, é possível ver como é que seus competidores, como é que o resto da cadeia está se comprometendo, quais são os níveis percentuais das demais empresas e ter um parâmetro de comparação. Então surgiu a ideia de um ESG setorial. Nós começamos a conversar com algumas empresas e algumas consultorias e nos deparamos com a informação de que era praticamente inédito. São poucos setores que todas as empresas juntos colocam as suas informações no mesmo patamar, no mesmo relatório e traz a público seus dados. Então, no ano passado, tivemos o prazer de ter a primeira edição do nosso relatório de ESG da indústria da latinha no Brasil. Essa é a segunda edição
E nessa segunda edição, para tornar um pouco mais aberta a discussão, nós, além de convidarmos alguns outros parceiros da nossa cadeia produtiva, então resolvemos montar esse bate-papo entre todos nós para entender um pouquinho, para tirar alguns conteúdos do dia de hoje. Nós vamos ter outros painéis ao longo do dia, para tirar um pouquinho do conteúdo daqui e poder, quem sabe, até trazer um pouco de fôlego para esse momento que a gente está vivendo, né? De desafios climáticos e de desafios das próprias empresas com comprometimento perante a sociedade. Então surgiu aí o segundo relatório ESG do nosso setor esse ano, trazendo também empresas não só fabricantes de lata de alumínio, mas também importantes elos da nossa cadeia produtiva. Então, conosco está a Ecolab, a PPG e a Stoli, na segunda edição do nosso relatório ESG, que será lançada junto com esse Talks agora nos próximos dias aqui em São Paulo. Então, sejam todos bem-vindos. É livre, vou trazer algumas perguntas, mas sintam-se muito livres, sintam-se à vontade para comentar, perguntar e a gente ter o maior debate possível. Para começar, além das 3 letrinhas ESG, acho que tem uma palavra que eu acho que é um pressuposto do próprio ESG, que a gente aprendeu muito na pandemia, tivemos grandes aprendizados, a gente espera até que continue aprendendo cada vez mais sobre esse conceito que para mim é fundamental, que se chama cooperação. Nada se faz sozinho, né? Até para alcançar bons níveis e um bom patamar de ESG, é impossível uma empresa montar tudo sozinho. A empresa precisa, ou a própria pessoa, enfim, o gestor, precisa de cooperação, precisa dos outros elos da cadeia, precisa união, precisa parceria. Eu acho que é importante a gente começar falando um pouco sobre isso. A gente sabe que as empresas estão fazendo compromissos globais, se conectando com parceiros, fornecedores, com a própria cadeia produtiva, entendendo quem é aquele fornecedor, quais são as mazelas, o que pode avançar junto aos seus clientes, fornecedores, como é que se conecta todos os elos de uma cadeia produtiva. Isso tudo para a ESG realmente poder acontecer. Então, Caio, Rodrigo, Estevão, queria ouvir um pouco de vocês. Como que vocês enxergam a importância da cooperação para alcançar os melhores resultados de ESG? Como é que a empresa hoje, se vocês puderem trazer alguns exemplos, como é que as empresas de vocês hoje estão fazendo para se conectar com o resto da cadeia produtiva, com elos, com fornecedores, com governo, com sociedade, com a comunidade e tentar juntos alcançar os objetivos que é próprio, mas que não consegue se obter sozinho? Como é que essa dualidade, como é que vocês encaram esse desafio? Caio, poderia começar? Posso começar. Primeiro, obrigado pelo convite mais uma vez e parabéns pela iniciativa. Acho que esse aqui já é um exemplo de colaboração e de cooperação. A gente ter esse espaço para discutir temas que são importantes. A gente tem aqui o time da Coca-Cola, o time da Ball. Oi, eu sou o Caio, sou diretor de sustentabilidade da Ambev. Eu sou um homem branco, tenho 1,75 m de altura, tenho poucos cabelos aqui que resistem bravamente. Estou vestindo uma calça jeans um pouco mais clara e uma camisa verde escura e sapatos marrons. Quando a gente fala de ESG, de sustentabilidade, não tem concorrência, né? Todo mundo quer o mesmo objetivo, quer ter um planeta melhor, ter uma sociedade melhor. Então, para a gente é muito importante ter esses espaços de discussão e colaboração. Eu vou tentar não me alongar muito na primeira parte, depois a gente vai batendo um papo mais no detalhe, mas eu posso dar um exemplo que envolve até a própria Coca-Cola, que a gente tem um programa que chama Reciclar pelo Brasil, né? Então você pode falar, mas Coca e Ambev não são concorrentes, né? Tudo isso. E a gente fala, não, a gente pode trabalhar para um país melhor, para uma sociedade melhor, colaborando, e aí a gente tem uma iniciativa de trabalho junto, que tem impacto social, que a gente ajuda os catadores, que a gente tenha discussões com o governo sobre como melhorar, como aprimorar esse sistema. Então, acho esse, para mim, um dos grandes exemplos. O próprio exemplo da cadeia da latinha de alumínio é um baita exemplo de colaboração, né, de todos, né? Eu acho que ele é um modelo que normalmente, quando vai se falar aí fora, acho que os outros materiais todos querem copiar, né? Que tem muito êxito, né? Tem um sucesso tremendo. Então, que tem impacto
no E, obviamente, né? Tanto na parte de um uso mais racional dos recursos, tem para emissão de carbono, porque você fazer embalagens novas a partir de material reciclado, você tem uma emissão de carbono menor. Você tem a parte do S, porque, de novo, você impacta catadores, você impacta a sociedade, e você tem até a própria parte da governança, porque muito desses materiais a gente tem compromissos que a gente precisa reportar, tem compromissos que são compartilhados, então acho que é um ótimo exemplo de como juntar eu não gosto de chamar de 3 letrinhas, porque elas têm que sempre andar juntas, né? Não existe você trabalhar só o E, só o S, só o G. A gente trabalha de forma conjunta, mas eu acho esses 2 ótimos exemplos de como você pode colaborar, cooperar com vários atores, com vários stakeholders, para você ter um objetivo comum que é o melhor para todo mundo. Rodrigo, eu Caio vou complementar, eu acho que é muito legal o exemplo do Caio, porque o Reciclar pelo Brasil ele vem de 2017, então é um programa aí já de 6 anos. Hoje são 18 empresas, mas nasceu da parceria de Coca-Cola, Ambev e Ancati. Olá, eu sou Rodrigo Brito, eu lidero a área de sustentabilidade da Coca-Cola para o Brasil e Cone Sul, na América Latina. Tenho 41 anos, cabelos e barba castanha, 1,73 m e estou vestindo um terno grafite e uma camisa branca. Sou um homem branco. Ancati é a Associação Nacional dos Catadores, né, que é uma associação que nasceu de um movimento social. E eu acho legal porque hoje são 18 empresas. Né? Então, antes do Reciclar pelo Brasil, a Ambev tinha o seu programa, Coca tinha o seu programa, Coletivo Reciclagem, Reciclou, Ganhou. Cada um tinha o seu... E aí você multiplicava avaliações de impacto, comunicações, gestão. Era um monte de atividade meio que no lugar de somar para fazer um impacto maior, cada iniciativa é isolada. E é isso, o ESG é o que está para fora da fábrica. Se é um catador de resíduo, de latinha, né, de material reciclável, ele não vai coletar só a latinha da Coca-Cola, nem só a latinha da Ambev. Então, ele vai coletar as latinhas de todos os garrafas PET, né, todos os resíduos. Então, a gente só compete, a gente diz, na venda, na gôndola. Mas nesses esforços de ESG, é tudo pré-competitivo e eu acho que a gente tem cada vez mais maturidade e colaboração que vai além do setor. Né? Hoje já tem, enfim, indústria de cosmético dialogando, governo, sociedade civil. Então acho que é um setor que está bem maduro nesse tema da cooperação. E é muito legal esse bate-papo. Para mim esse é um mês bastante icônico, né? Porque nos últimos anos é o mês em que a gente começa a exaurir o recurso do planeta de uma forma insustentável, né? A tal da pegada planetária, né? O dia do esgotamento do recurso mundial foi dia 2 de agosto e no Brasil a gente entrou no que eu chamo de cheque especial planetário no dia 12, né? Quer dizer, menos de 2 semanas atrás. Olá, eu sou Estevão Braga, sou diretor de sustentabilidade da Ball para a América do Sul. Tenho 1,75 m, cabelos aí em processo de extinção, mas ainda também resistem bravamente, um pouco grisalhos. Tenho barba, também grisalha, olhos claros. Estou vestindo uma calça jeans escura, terno azul marinho, camisa branca, sapato preto. Quando a gente vê o tamanho do desafio, né, a gente precisa, é o que o Caio falou, a gente está todo mundo no mesmo barco no tema ESG. Se a gente não colaborar, todo mundo vai para baixo. Basta ver o que está acontecendo agora no hemisfério norte, né, na temporada de extremo calor. Né? A gente estava conversando, né, deu furacão na Califórnia, incêndios florestais do planeta inteiro. Né, e a gente está vendo os extremos cada vez mais extremos. Então, se a gente não colaborar, a gente não consegue resolver. Né? E a cadeia de bebidas, né, ela começa lá atrás com a reciclagem do alumínio e ela vai até o consumidor final. Né? E o Brasil conseguiu, ao longo de 30 anos, né, o nosso primeiro programa de reciclagem é de 91. Né? E a gente conseguiu, nessas últimas 3 décadas, criar esse caso de sucesso que o mundo inteiro quer copiar. Né? A gente recicla, eu brinco que a gente cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos antes mesmo dela existir. Né? A gente atingiu 95% de taxa de reciclagem, que é o nosso compromisso com o Ministério do Meio Ambiente,
em 2004. E desde então a gente vem mantendo esse nível há quase 2 décadas. Né? E isso por quê? Por colaboração. Né? Sem a colaboração com os catadores, com os nossos clientes, como vocês, com as empresas de reciclagem, que são milhares também, que fazem às vezes essa conexão com as cooperativas, e a nossa cadeia de produção e reciclagem de alumínio, a gente não estaria discutindo esse exemplo circular que a gente está discutindo hoje. Queria pegar um gancho da tua fala, Estevão, e entrar um pouquinho mais sobre a latinha de alumínio. De fato, o nosso setor é considerado como um exemplo de economia circular, né? Nós recebemos convite de outros países, de diversas, inclusive outros mercados, querendo entender um pouco os benefícios que a latinha traz e como que isso se construiu lá atrás, na chegada da latinha em 1989. Os números falam por si também. Realmente, há mais de 15 anos, nós reciclamos acima de 95% das latas brasileiras. Isso é um recorde mundial, né? Em termos percentuais, nós provavelmente nós somos um dos 3 primeiros países do mundo. E em termos de quantidade de latas recicladas, sem dúvida, nós aparecemos como um dos primeiros países do mundo. O ano passado nós alcançamos 100% das latas. Esse número auditado. Depois até o Estevão pode comentar um pouquinho mais sobre isso, acho que a gente pode voltar a esse tema. Então nós alcançamos um marco inédito, né? A Alemanha normalmente aparece com 99,5%, 98%, o Brasil alcançou 100% das suas latas recicladas. Isso num ciclo de vida muito rápido, de 60 dias. O alumínio é infinitamente reciclável, né? Importante aqui fazer essa distinção que a gente sempre pontua, né? A diferença entre reciclável e reciclado. E realmente as latinhas 100% recicladas no país. E esse aspecto que o Caio comentou, de mais de 800 mil pessoas envolvidas, catadores, cooperativas, pequenos recicladores, um técnico de um time pequeno de futebol que às vezes coleta suas latinhas, uma pessoa que infelizmente está numa situação social de desemprego, acaba criando na latinha uma oportunidade de complementar a sua renda ou até a sua primeira renda, sua renda primária, né? Mas isso é importante ressaltar, e nós fabricantes sempre temos esse discurso desde lá do início, antes mesmo da política nacional, que não é uma conquista da Abralatas e nem dos fabricantes. É uma conquista do setor, é uma cooperação entre todos. É uma conquista do consumidor que optou pela latinha, é uma conquista da cervejaria que optou por uma embalagem melhor, é uma conquista do envasador, do governo que acaba tendo benefício com isso, dos recicladores, dos consumidores, enfim. De modo geral, a gente pode dizer que essa é uma conquista do Brasil. A reciclagem alta é do Brasil. E dentro desse aspecto, eu queria entender um pouquinho a visão, principalmente da Coca e da Ambev, com relação à latinha. Vocês têm orgulho de ter a latinha no seu portfólio? Como é que vocês, nas reuniões internas, como é que vocês veem a latinha chegando? Porque nós fabricamos as latinhas, mas quem tem o B2C, quem tem esse contato com o consumidor são as envasadoras, são as cervejarias que conseguem levar esse material para fora, esse material aí que é símbolo de economia circular. Então, como é que a latinha é visto dentro da empresa? Posso começar? Eu acho que a gente analisa, né, esse histórico, né, bem sucedido da circularidade da latinha, e a gente quer aprender para aplicar isso também a outros materiais como o PET. Então, uma latinha é uma moeda, né? Uma latinha é dinheiro, PET hoje é dinheiro. E quanto mais atratividade, né, econômica um material tem, mais ele é coletado. E eu acho que aí é um ponto importante quando a gente fala de consumidor, quando a gente fala de governo, né, quando a gente fala de reciclagem e circularidade, quais os materiais mais e menos circulares? Né? Volume total produzido, volume total reciclado. Cada um dos materiais a gente vai ter um ranking. Né? E eu acho que isso a gente, como setor, né, e como indústria, enfim, como sociedade, tem que entender e disseminar melhor. Né? Quais materiais... Quando eu vou comprar uma embalagem, eu tenho que saber se a latinha é mais circular do que o PET é mais circular do que outro material, né? E você tem essa graduação. Então a latinha para a gente é um grande exemplo de
uma circularidade e um esforço coletivo setorial que deu certo e que tem muito a nos ensinar sobre outros materiais daquilo que é reciclável, né? Então a gente aprende com o setor, né, da latinha para aplicar a outros e quer, obviamente, planejar portfólio para ter cada vez mais latinha no portfólio para também, né, ter o menor risco de qualquer embalagem virar resíduo. Então é reciclabilidade, conteúdo reciclado, coleta e reciclagem, né? A gente tem metas e retornabilidade, metas nesses 4 temas aí até 2030. Eu adorei o ponto do Rodrigo, vou tentar dar uma outra também, complementar aqui, dar uma outra percepção também como a gente analisa, mas tudo começa com o consumidor, né? Então, a latinha, ou a gente tem a Slick, a gente tem o latão, a gente já teve lata que mudava a cor pela temperatura, a gente já teve lata que você tirava a tampa e você podia tomar diretamente como fosse um copo. Então, primeiro a gente vê a latinha como um setor, o setor de latas, um setor muito inovador, e a inovação para a gente, ela joga um papel muito importante com o consumidor. O consumidor quer novas experiências, ele quer poder... Você talvez levar uma embalagem de um material X para a praia não é tão cômodo quanto você levar uma latinha, ela tem a vantagem dela gelar mais rápido. Então, quando a gente olha a nossa estrutura de portfólio, como a gente vai fazer, a gente começa com o consumidor e o que ele quer, né? Depois, a gente vai complementando exatamente com os pontos que o Rodrigo falou, né? Beleza, o consumidor ele quer uma opção que ele tenha mais volume. E aí a gente começa a olhar. Então, pode ser uma lata maior, pode ser uma garrafa maior, pode ser uma outra embalagem e como que a gente vai olhando. Hoje a lata... Bom, a gente tem o maior orgulho de ter sido a primeira empresa do Brasil a ter uma embalagem de lata aqui, né? Com a Skol, né? 1989, aí se eu não tô... A gente tem o maior orgulho, põe isso nos nossos relatórios, assim, porque é uma experiência de sucesso para a gente a lata no portfólio, né? Ela permitiu a gente chegar em lugares, em ocasiões de consumo que ajudaram a gente a crescer, ajudaram o setor de cerveja a crescer, etc. Então, ela joga um papel muito importante aí. O ponto fundamental, e que eu acho que é a grande mudança que vem aí para os próximos anos, exatamente na linha do que o Rodrigo comentou, é que cada vez mais a inovação a gente tem que largar já com o olhar de sustentabilidade. A inovação não pode ser só do consumidor para dentro de casa. Vou te dar um exemplo bem bobo e que para mim é bem óbvio até. Às vezes o consumidor quer uma garrafa PET cor-de-rosa. Cara, garrafa PET cor-de-rosa é um inferno para você reciclar. Não tem como você fazer isso de uma forma adequada. Então tem que falar para o consumidor, não vai rolar. Não vai rolar. Agora, uma lata cor-de-rosa? Poderia pensar nessa opção? Então, o design do produto, a forma como a inovação caminha, ela vai ter que evoluir para, na largada, ela olhar. Não pode ser no final. Você desenvolveu o produto, achou ele excelente, o consumidor adorou, definiu o preço, etc. Como que eu dou a destinação adequada? Não, ela tem que começar da origem e aí a lata está lá junto nesse menu que a gente tem para a gente escolher qual é a opção que vai entregar para o consumidor o que ele precisa, mas também o que vai entregar para a nossa estratégia de sustentabilidade. Muito legal, né, Estevão, ouvir, né, dos nossos clientes esse reconhecimento, esse carinho pela latinha. Mas a frase já dizia, né, grandes poderes, grandes responsabilidades. Estevão, como fabricante, e a gente discute isso muito no nosso comitê de sustentabilidade, né, nós alcançamos ótimos índices, a latinha hoje é referência de economia circular, mas a gente não se sente confortável por parar por aí. Como é que estão as metas e os planos, daí falando aqui da empresa, da Ball, com a sociedade? O que a gente pode aperfeiçoar? Está tudo ótimo e vamos parar por aqui ou a gente vai mais além ainda? O que a gente pode avançar como fabricante de latinha de alumínio? Claramente a gente tem muitos desafios como sociedade, né? Então, qualquer um dos fabricantes, seja Ball, sejam os outros, a gente não pode, não deve, não está parado, né? Então, a gente tem metas agressivas de redução das emissões, né? Inclusive para ajudar os nossos clientes nas suas próprias metas de redução, né? Porque uma parte do impacto vem da embalagem, né? Não todo, mas uma parte
aí, que compõem, né, o impacto geral. Então a gente tem metas de redução, no nosso caso específico, 55% de redução das nossas emissões, que já são as menores por lata do planeta, né? O Brasil, por ter uma lata com alto conteúdo reciclado, hoje a gente está falando na média de 80% no nível do setor, né? E aí, puxando a sardinha para a nossa lata, desculpa o trocadilho, mas não tem nenhuma outra embalagem que setorialmente tem um nível de conteúdo reciclado tão grande, né? Isso, como o Caio disse, diminui muito a necessidade de eu voltar lá, extrair a bauxita, produzir alumínio, o alumínio primário, a bobina e depois a lata. Então, o fato da gente poder reciclar uma lata numa nova lata em 60 dias, como você disse, é fantástico. Então, hoje a gente tem a menor pegada de carbono por embalagem de alumínio, por lado de alumínio, do planeta. Isso é um fato. Mas isso não quer dizer que a gente está dormindo nos louros. Então, a gente tem uma meta de redução de mais da metade das nossas emissões até o final dessa década. E isso não é só emissões de CO2, reduzir 50% a nossa pegada de água, que é outro tema, né, tão ou no futuro mais importante do que a própria emissão de CO2. Né? A emissão de CO2 é um tema global. A água é um tema local. Então, quando falta água na sua torneira, você sente no dia. Né? E algumas regiões já começam a sentir. Na América do Sul, né? Teve a seca no Uruguai, Chile está vivendo um problema, né, similar. Nós somos aqui abençoados por Deus, né, literalmente, né? O Brasil é o país onde tem maior disponibilidade de água doce do planeta, mas isso não quer dizer que ela está igual para todo mundo no país. Né? A gente é um país de dimensão continental, então a gente precisa fazer esse esforço de reduzir as nossas emissões. Então, o setor está trabalhando assiduamente, com afinco, para reduzir ainda mais as nossas emissões e ajudar a cadeia e ajudar a sociedade brasileira a reduzir ainda mais a sua pegada e dessa forma mostrar para o mundo. Eu acho que o Brasil tem essa vocação ambiental que talvez nenhum outro país tenha, de mostrar para o planeta que é possível a gente viver a conservação e o uso do recurso natural de forma sustentável ao mesmo tempo. Acho que esse talvez seja o grande exemplo que a gente possa dar para o restante da sociedade global. Muito bacana. Caio, a Ambev foi uma das primeiras empresas a ter um gerente de meio ambiente na cervejaria. Hoje, né, se surge um cargo como esse, seria talvez até normal, né? Ninguém ia estranhar. Mas eu imagino lá na época essa discussão trazendo, né, para uma cervejaria um gerente de meio ambiente que cuide ali na planta, no dia a dia da fábrica, as questões de sustentabilidade. Como é que foi isso e em que passo a Ambev está hoje em termos de sustentabilidade? Vocês avançaram muito, mas imagino que vocês também têm hoje metas e compromissos, enfim. Como é que a Ambev está hoje como empresa em termos de sustentabilidade? Legal, assim. A Ambev, ela tem uma história, além das marcas, né, algumas marcas centenárias, mas a gente tem uma história que ela teve, eu diria assim, uns ajustes de curso muito, muito marcantes ao longo da nossa história. Então, a própria sustentabilidade na companhia, ela nasce com você ter o gerente de meio ambiente, que controlava eficiência elétrica, eficiência hídrica, os resíduos, melhor eficiência do uso dos recursos, etc. Mas naquele momento ainda com uma pegada muito financeira, uma pegada de custo. Né? Você ser mais eficiente no uso dos seus recursos, normalmente refletia em você ter custos mais baixos. Né? E a gente vem numa jornada de transformação de cultura e de como a gente se posiciona. Tenho certeza que assim, muita gente aí que deve estar nos assistindo deve ter uma história de um passado da Ambev que não é legal. E a gente reconhece isso, que a gente não era o melhor parceiro para se trabalhar durante algum tempo. A gente era muito focado no resultado, muito focado no que era bom para a Ambev. E às vezes a gente não estava olhando para fora, né? Como que a gente podia colaborar, como que a gente podia transformar junto a sociedade, o país, o planeta. De 2016, 2015, era uma jornada que já começou ali por volta de 2010. A gente começou a transformar o jeito que a gente olhava
para fora da companhia, como a gente olhava a sustentabilidade. Mas 2015 e 2016 eu diria que é um marco interno, porque a gente foi olhar como que a gente tinha que evoluir. Né? A gente não podia estar... E eu tenho, como você falou, eu tenho 21 anos na Ambev. Então eu vivi uma boa parte dessas transformações. E a gente foi olhar para fora. Né? Então, se até 2017 eu tinha uma meta ou um KPI que era uso da água, né? Redução do uso da água dentro de uma cervejaria, em 2017 essa meta muda para a comunidade onde a gente opera ter água na quantidade e qualidade necessária para ele se desenvolver. Isso para uma empresa como a gente é uma transformação gigantesca, que você para de olhar só para o que você pode fazer desde dentro, para você falar de comunidade, como que você pode impactar fora, como você pode colaborar. O Rodrigo falou, é o ano do nascimento do Reciclar pelo Brasil, e não é uma coincidência. Sim. Não é uma coincidência. Até 2017 a gente não pensava em colaborar com a Coca-Cola, porque para a gente era um negócio de concorrência. Então a gente passa a olhar para o ecossistema onde a gente opera de uma forma muito mais colaborativa, da gente impactar todo mundo. Hoje, a nossa área de sustentabilidade, ela está dentro da área de negócio, dentro da área de compras e procurement, que é onde a gente entende que pode causar o maior impacto. Né? Nada contra as empresas que têm as áreas de sustentabilidade, cada um encontra o seu melhor modo de operar, mas para a gente vem sendo um caso de muito sucesso. Porque a pessoa que vai negociar as embalagens, e o Estevão conhece o nosso time, ele tem uma meta de sustentabilidade. E o diretor dele também tem uma meta de sustentabilidade. E dentro da equipe de packaging, tem um gerente de sustentabilidade, que está lá para garantir que a decisão de compra, do sourcing, do que a gente vai fazer, ele tem o olhar da sustentabilidade desde a hora que nasce. Então foi uma transformação assim, muito grande. Eu diria que é uma jornada que ainda não está longe de estar concluída. Acho que ainda tem muita coisa para a gente evoluir. Mas eu diria que a gente está num caminho muito consistente de poder ter esse impacto fora das nossas operações, junto à sociedade, junto aos parceiros. O Estevão falou da gente olhar pegada de carbono junto. Né? Eu tenho essa reunião com o Estevão lá para a gente discutir pegada de carbono. Há 10 anos atrás, acho que ninguém na companhia ia pensar da gente sentar lá para falar assim, Estevão, o que vocês estão fazendo? Como que a gente pode ajudar? O que tem aqui que a gente pode colaborar? Então, acho isso incrível. Rodrigo, 2030 passa rápido. Você tem vários desafios aí pela frente. Como é que está essa jornada internamente? Bom, daqui de hoje até lá são 6 anos... 4 meses, não sei quantos dias, porque é a conta que a gente faz todos os dias. E como o Caio comentou, esses compromissos são numéricos, né? Coletar 100% do que a gente produz, coletar e reciclar, 50% de conteúdo reciclado, isso puxa toda uma cadeia. Né? Tem que ser coletado no país, né? Usina reciclada no país, não é comprar de fora. 40% de volume de vendas através de retornáveis. O mundo é 25%, 40% América Latina, porque a América Latina já está em 34%, né, do volume com embalagem retornável. Então, isso move muito e, como o Caio comentou, não está em uma área. Hoje, do presidente global ao diretor de cada unidade de negócio, se não tem as metas de ESG atingidas, não tem bônus. A gente, de 3 anos para cá, a gente deve ter ampliado 6 vezes o orçamento, né, de ESG. E a gente entende isso, que se a Coca-Cola tem 137 anos, ela só vai ter mais 137 se ela continuar dialogando, se adaptando, né, sendo flexível e dialogando com o governo, com sociedade civil, ativista, outras empresas. Então, a gente, para continuar sendo escolhida, né, pelo consumidor, pelo colaborador, pelo acionista, né? Enfim, pela sociedade, a gente quer ter essa antecipação e essa liderança, no bom sentido, né? Em termos de antecipar a tendência
e não esperar vir, como o Estevão falou, da lei, né? A gente já coleta hoje 42%, 43% de tudo que a gente coloca no mercado. É quase o dobro da política nacional. Né? São mais aí de 100 mil toneladas de materiais. Então eu acho que ESG está nas marcas, está na área jurídica, está na área tributária, está na área técnica. Não vai mais ter Coca-Cola dourada como tinha quando eu era criança no Natal. Ela é reciclável? Tecnicamente é. Ela é reciclada? Não. Então, tem muita coisa ainda hoje que você vê lá a loguinho de reciclável, mas você sabe que aquilo não tem valor de mercado, portanto não é coletado. Então, eu acho que a gente tem muito ainda a evoluir, mas o que eu sinto e gosto muito de vivenciar é o quanto isso hoje é transversal e não é algo de uma área, né, mas você vê as marcas, você vê as outras áreas e os fabricantes engajados, né, e com a Ambev somos parceiros aqui e em outros países também, né, inclusive tem países que somos partes do mesmo sistema de fabricação e distribuição, então acho que mostra um pouco dessa maturidade e dessa postura colaborativa, porque os desafios são diferentes em cada país, mas as metas globais são para todos. Né? E aí, voltando só um pouco na pergunta que você fez antes para o Estevão, eu acho que a gente tem índices de circularidade, de coleta, de reciclagem muito bons em alguns materiais que atendem ao E do ambiental, né? Mas a gente não quer, né? A gente hoje vê coleta de embalagens e fornecimento de embalagens igual fornecimento de laranja, de limão, de açúcar. Ou seja, a gente não pode ter trabalho infantil, a gente não pode ter trabalho escravo, né? A gente tem que melhorar essa cadeia, todos nós, né? Então todos esses atores ir melhorando. E eu vejo hoje, né? Eu viajo muito, a gente visitou uma cooperativa na Guatemala, parecia que a gente estava 20 anos atrás. O Brasil já está muito mais evoluído e maduro comparado a outros países, mas eu acho que isso a gente não pode nunca deixar de olhar, né? O S e o G, né? Quem é que participa dessas discussões, dessas definições, o tema da governança para essas iniciativas setoriais. Acho que é super importante. Inclusive, a gente vai ter um painel logo depois ao nosso sobre reciclagem com o Roberto, que é o presidente da ANCAT, e com o Carioca, que é uma liderança aqui de São Paulo também nacional, que vai falar um pouquinho conosco sobre como que a gente pode avançar novamente com cooperação, como cadeia, envolvendo todos nós, para a gente poder alcançar números melhores no G. Estevão, poderia dar um spoiler para nós sobre o relatório? Você faz parte do nosso comitê de sustentabilidade, nós estamos lançando nesse momento, para quem está assistindo, o nosso segundo relatório ESG do setor. Poderia nos dar um spoiler sobre o relatório, como é que foi? Avançamos com relação ao ano passado? Estamos cientes dos nossos compromissos e desafios? Acho que, né, com certeza avançamos. Você mencionou aí o nosso primeiro e talvez principal indicador, né, que é a taxa de reciclagem, né, que a gente monitora ano a ano. É auditada há bastante tempo, né? Esse ano por 2 auditorias independentes, né? Então que se juntam e depois a gente tem, né, através da Reciclalatas, esse índice de 100%, que é fantástico. Né? Eu acho que até queria pegar um gancho nessa colocação, Estevão. A gente escuta muito andando por aí, né? Mas vem cá, esses números todos da lata aí, né? A gente participa muito, né, de workshop, de seminário, de congresso, nos convidam muito para falar sobre a latinha. E fica aquela sensação assim, mas não pode ser, não, tem alguma coisa. Tem base científica? A latinha alcança esses números de verdade, Estevão? Conta para nós. Não, aonde que a gente se baseia para... Funciona assim, a gente tem... o Brasil tem 2 grandes usos do alumínio reciclado, né? A gente tem a indústria de latas e a indústria siderúrgica, né, basicamente. O alumínio é utilizado como o alumínio reciclado, né, a coleta, as latinhas são utilizadas nesses 2 processos. Então é muito fácil você conseguir coletar desses 2 setores o quanto de sucata de lata, por assim dizer, que é o termo técnico, entrou. Né? Então tem lá o fabricante de bobinas, a indústria do aço e de outros metais, fala, ó, esse ano eu comprei X toneladas. Então a soma dos 2 é esse X. O Y é o quanto que nós colocamos no mercado, né? E nós temos 4 fabricantes, então soma a Bralatas através da Reciclalatas, soma esses dados, ó, a Ball colocou X latas, equivale a
tantas toneladas de alumínio, o outro fabricante tanto, o outro tanto, soma tudo e fala, nós colocamos tantas toneladas de alumínio no mercado. A taxa de reciclagem é um sobre o outro. E a gente não inventa esse número, né? Ele é auditado, né? Todo mundo tem uma base de dados que é auditável e é efetivamente auditada para você chegar nesse número. Tanto que o índice ele só acontece na parte final do processo. Né? A primeira pergunta é Abralatas, quanto que os fabricantes colocaram de lata? O segundo é, pessoal da BAL, da Indústria Brasileira de Alumínio, quanto que foi reciclado? Né? E esses dados são juntados pelo pessoal da Reciclalatas através de 2 relatórios de auditorias independentes que chegam a essa conclusão. Então, não existe como, vamos colocar aqui esse número aqui para ajustar ali. Não, esses números eles são efetivamente fruto de uma auditoria, cada uma independente, que no final se juntam e formam esse índice de reciclagem. E é importante ressaltar também que esse cálculo é feito exatamente, né, com essa mesma metodologia em todo o globo. Né? Não é só no Brasil. Então, o índice de reciclagem passa por esse cálculo em todos os países onde a gente acompanha. Estevão, com relação à comparação com outras embalagens, nós nos baseamos num estudo, como que é feito, como é que nós, setor de latinha de alumínio, nos comparamos em termos de pegada de carbono, etc., com outras embalagens concorrentes também. A gente... tempos atrás, muitos anos atrás, a gente falava assim, lá está a embalagem mais sustentável por causa do seu índice de reciclagem, que é muito alto, né? E aí a gente falou assim, não, peraí, esse não é o único indicador, a única medida. Né? Tem consumo de água, consumo de energia, etc, etc. Então a gente fez um estudo de longo prazo, demorou 2 anos, contratamos um instituto alemão, né? Reconhecido mundialmente, chamado Esfera. Contratamos um painel de revisores, do qual o líder do painel era o professor Peri Fulana, que é simplesmente o diretor-geral do programa de análise de ciclo de vida da ONU. Né? Quer dizer, o líder dos líderes aí nesse tema revisou o estudo, demorou mais de 2 anos para a gente concluir, e nos 16 indicadores, né? Então tem consumo de água, poluição de água, consumo de energia, consumo de materiais abióticos, tem um monte de coisa técnica, o estudo está lá disponível para quem quiser acessar. Né? Essa é outra coisa importantíssima, né? Com um parênteses aqui, com o advento, né, dessas novas regulações de reporte que está acontecendo na União Europeia, de greenwashing, que foi uma nova lei que passou recentemente, né? E isso vai reverberar, vai ampliar para o planeta inteiro, com certeza. A gente está vendo cada vez mais consumidores, clientes, governos, todo mundo solicitando cada vez mais um nível maior de transparência e de profundidade dos dados. E o que nós fizemos nesse relatório foi exatamente isso. Os dados estão lá, né? A base está lá. E o que a gente encontrou como resultado, justamente pelo Brasil ter um alto índice de reciclagem, um alto índice de conteúdo reciclado das latas, de novo, né? Nós reciclamos 100% das latas e o conteúdo reciclado média é de 80%. Né? A lata de alumínio aqui no nosso país tem um impacto muito baixo. Muito baixo. Ela chega no relatório, no caso de pegada de carbono, que é um tema, né, que todo mundo está interessado, por razões óbvias, ela chega a ser 10 vezes menor em relação às outras embalagens, para a mesma quantidade de bebidas, que nesse caso é uma unidade funcional que a gente chama de 1 litro, ou seja, por litro de bebida envasada, a lata emite 10 vezes menos carbono. Ressalva importante, nós não estamos falando do produto, nós estamos falando só da embalagem. Né? Então, nesse comparativo, fica claro, né, que a gente tem aí um grande potencial, né, a lata como uma grande aliada, né, dos nossos clientes, da sociedade, do governo, para reduzir as nossas emissões e, obviamente, tentar ao máximo, se não parar, adiar esse efeito aí das mudanças climáticas que a gente está percebendo no dia a dia. Maravilha, a gente está chegando na última parte aqui do nosso bate-papo e eu queria aproveitar para falar um pouco sobre futuro.
Infelizmente, os dados que nós estamos recebendo, né, as projeções são assustadoras, não é mais algo que consta no relatório de um gerente de meio ambiente que vai lá e alerta a companhia sobre o que pode acontecer, mas realmente a gente enxerga o risco agora pelas projeções que a gente está acompanhando no mundo inteiro. As mudanças climáticas, frases que nós escutamos há pouco, né? As mudanças climáticas realmente estão fora de controle. O aquecimento global atingiu agora há pouco níveis sem precedentes. E se fala até em alerta vermelho, né? Então gostaria de, assim, acho que para encerrar, né? Eu acho que me vem uma frase muito interessante do Kofi Annan, da própria ONU, né? Que falava que conhecimento é poder, informação é libertadora, mas só a educação que nos garante o progresso. É através da educação, é através da conscientização, como é que nós conseguimos tentar dar o máximo de esforço para tentar, como empresa, como setor, como cadeia produtiva, deixar um legado melhor para os nossos filhos, filhas, netos, bisnetos. Como é que a gente consegue fazer isso? Bom, acho que eu vou trazer vou trazer também uma frase que me veio na cabeça, que eu não lembro de quem mas o meu professor na faculdade ele falava que para todo problema complexo existe uma solução simples e errada, que não funciona, né? E eu gosto muito do exemplo da Alemanha, né, que é um país que desde 91 já tem taxas, né, de coleta e reciclagem aí de 97% do total de materiais, né, porque isso vem de um esforço sistêmico coletivo que envolve todos os atores da cadeia. Né? Então lá você não tem uma licença para montar uma padaria ou um mercadinho se você não tiver um lugar para recebimento de embalagens. Então o produtor da resina, né, a indústria da embalagem, o dono de marca, né, o varejista, o consumidor tem incentivo quando ele devolve. Então você tem os elos todos dessa circularidade comprometidos. Eu acho que o futuro está aí. Né? A gente ter incentivos, a gente ter políticas que promovam essa circularidade. Né? Quando você compara, e é legal porque você estava falando, eu estava lembrando aqui, a gente está fazendo com a Sprite uma série de... A Sprite, o Pacto Global da ONU, uma série de mutirões em 8 estados de coleta, de limpeza de praia, de rio, quase, assim, 10 toneladas, 1.200 quase não encontra a lata. A gente, no Rio de Janeiro, de 180 quilos, tinha uma lata, 3 PETs. Então eu acho que assim, porque o mercado aí é aquecido. Quando você vai para o Amazonas, né, ou Pará, que não tem uma indústria recicladora e é longe, né, para você transportar, você vai para as áreas ribeirinhas, você já vai encontrar de tudo, né? Vai mais PET, mais lata, mais vidro, né? Boneca, sapato, aí tem... Então eu acho que um desafio para o futuro é como é que a gente olha as áreas de escape, né? Onde é que a gente olha a circularidade em cada região do país ou dos países, como é que a gente tem políticas públicas mais coletivas e como é que a gente educa, né? Se educa e educa, né, a população, o governo, enfim, a academia, sobre vamos fazer o ranking da circularidade de cada material, né, metais, plásticos, né, abre, né, eu acho que isso a gente tem boa perspectiva para o futuro de avançar. Vou tentar complementar aqui também o que o Rodrigo falou, mas a gente vê assim, o Brasil, né, como primeiro isolado como país, né, numa posição muito vantajosa, eu diria assim, para liderar essa agenda, né? O ponto que o Estevão comentou, né, da lata produzida aqui ser de menor emissão, de menor impacto no mundo inteiro, não é à toa, né? Porque a gente tem alguns elementos estruturais no país que favorecem isso. Então, acho que o Brasil tem uma oportunidade de liderar isso, e as empresas brasileiras, as empresas que estão aqui instaladas, né, tem a oportunidade também de usar isso a seu favor para essa jornada para um futuro de menor impacto, de uso mais racional ou até de... não gosto de usar muito a palavra regenerativo, mas até devolver mais para a natureza do que a gente retira na produção das nossas bebidas, das nossas embalagens.
Então, acho que tem um futuro que é bastante interessante, mas ele precisa ser... A palavra em inglês seria unlock, né? Mas em português é destravar isso. E passa, acho que muito pelo que o Rodrigo falou, né? Passa por esses incentivos, né? Hoje a gente vê, claro que o governo tem seu papel, claro que a educação tem o seu papel, e isso tem que caminhar junto para que o efeito ele seja transformador, e as empresas têm a sua função aí também, né? E quando eu digo empresa, não estou falando só da operação, né? Porque a operação é o mínimo, né? A operação é... Cara, se eu não der tratamento adequado para as coisas que eu estou produzindo, fecha as portas e vai embora. É como você pode influenciar os seus consumidores, né? O Rodrigo falou um exemplo super legal da Sprite, que mudou as embalagens lá para embalagem transparente, porque é mais fácil de reciclar. A gente tem opção ou tem a possibilidade de levar a educação para o consumidor, não de uma forma de, olha, reciclar é importante, tal, porque eu sei que o consumidor sabe disso, né? Mas ele precisa de algum incentivo, às vezes, e a gente pode ajudar nesse incentivo. A gente pode ajudar através de uma campanha de marketing, que você mostre para ele como isso impacta, né? Porque às vezes a lata, talvez ela tenha a vantagem, que nem o Rodrigo falou também, de em 180 quilos você achar uma, mas às vezes não gera percepção do que ela representa, por exemplo, né? Então, você trazer para o seu processo de inovação e para o seu processo de marketing a explicação sobre isso. Eu lembro, né, sou um pouquinho mais velho, mas eu lembro das propagandas de escola lá atrás, que era a primeira lata de alumínio, né? Era uma baita inovação, né? E era isso, as pessoas olhavam e falavam, cara, isso é reciclável, tal. Como que a gente pode reconectar alguns desses valores de sustentabilidade na comunicação, que não é tão a comunicação institucional, mas aquela que chega para o consumidor final, que vai fazer ele mudar o seu hábito de consumo, que vai ajudar o planeta, que vai ajudar as empresas no final também, porque tem muito impacto aí na nossa pegada de meio ambiente, se você utiliza materiais reciclados. Então, eu vejo para o futuro, o grande passo a ser tomado é como as empresas podem estar cada vez mais envolvidas nesse incentivo para o consumidor. Quando eu falo incentivo, não é incentivo necessariamente financeiro. Sim. É como você leva essa mensagem para o consumidor, né? De que isso é relevante e tal, e que ele possa se conectar com essa mensagem e motivá-lo a mudar alguns hábitos que daqui a pouco pode ser consumir mais cerveja em lata, consumir mais produto retornável, consumir... Sabe? Tem formas de você explorar. Mas o tempo está curto. O tempo está muito curto. Esse reloginho aí de 2030 é isso mesmo. E a gente vê que algumas mudanças que se esperavam talvez para 3, 4, 5 anos estão acontecendo agora, né? Então é muito importante ter isso coordenado, ter a inovação dentro de tudo, né? Então a gente fala muito com o time da Ball, com o time de embalagens, para ver o que mais que a gente pode fazer, né? Onde mais a gente pode trabalhar junto? O que mais tem de novas tecnologias que a gente pode implementar? E depois como que você pode compartilhar esse conhecimento com o seu ecossistema. De novo, não adianta nada. Nossa, esquentou o mundo, você vai vender mais coca, vai vender mais cerveja. Se o mundo se acabou, né? Então você tem que conectar todo esse ecossistema para você poder ter um impacto e garantir que isso vai ser sustentável. A gente lançou as primeiras latas feitas com alumínio certificado, né? E aí, voltando à questão da governança, né, que o Rodrigo estava falando, né, essa certificação ela tem 33 critérios, que é a certificação do ASI, né, o inglês, o Aluminum Stewardship Initiative, ou iniciativa, né, de certa forma, do stewardship, do cuidado do alumínio. Ele é de toda a cadeia. Seja da extração da bauxita, seja da reciclagem, você audita a cadeia inteira em aspectos ESG. São 33 critérios, mais de 200 indicadores. A gente demorou quase 2 anos no processo e a gente culminou aí com o lançamento das primeiras latas e fica o convite aí, quem quiser, tiver mais interesse sobre esse tema, porque isso comunica direto com o consumidor final, que é o que o Caio está falando, né? Como vai um login, um selinho ali,
né? E aí você pode, junto dele, pôr um QR Code, pôr, sei lá, alguma outra coisa. E aí o consumidor, a consumidora recebe a informação em tempo real. O que é isso aqui? Plumba. Né? Hoje todo mundo tem um celular, né? E aí isso vai para um lugar onde você recebe mais informação do que aconteceu, aonde que veio, qual que é o percentual de alumínio reciclado e o que não é reciclado, de onde que veio, da extração da bauxita, isso é monitorado por órgão independente. Então todas essas informações estão lá para quem quer. E para mim esse é um outro desafio, né? Porque às vezes o consumidor fala, eu não tenho tempo para receber informação. Eu tenho que cuidar de casa, eu tenho que cuidar do meu trabalho. Então o nosso trabalho como indústria é simplificar a vida para o consumidor final. É entregar para ele, para ela, só solução adequada. Né? E isso eu diria que a gente faz aqui no Brasil, a lata de alumínio com primazia. Ninguém faz isso melhor do que o Brasil. E essa, eu diria que é a grande oportunidade que a gente tem de, entre aspas, exportar esse caso de sucesso para o resto do planeta. Acho que chegamos ao fim do nosso painel. Falamos sobre vários pontos aqui, né? Falamos sobre inovação, falamos sobre visão, falamos sobre cadeia produtiva, falamos sobre material reciclável, material reciclado. Mas eu acho que poderíamos resumir numa palavra: responsabilidade. Né? Nós, como pessoas, como seres humanos, a gente passa tão pouco aqui na Terra. Qual o legado que nós vamos deixar, né? Nas nossas empresas, para as nossas famílias, para os nossos amigos. Então acho que foi um bate-papo ótimo. Foi muito bom mesmo ter recebido vocês aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Falar de ESG, de sustentabilidade, para nós é um prazer, né? Está no DNA da Abralatas desde da sua fundação. E, mais uma vez, não é algo que é mérito do nosso setor. Isso é feito em diversas mãos e as mãos de vocês estão junto nessa conquista. Então, obrigado por estar aqui, obrigado por compartilhar com muita transparência, né? Já que estamos falando de ESG, com muita transparência, as metas, os desafios, mas também o que a gente pode melhorar, o aperfeiçoamento, né, das nossas empresas e do nosso compromisso. Estevão, obrigado por liderar o nosso comitê. O comitê é fundamental, é o coração da Abralatas, é onde a gente tira ideias, projetos, mas também traz a público aonde que a gente pode melhorar, sempre buscando a excelência aí no nosso setor. Rodrigo, um último recado para finalizar. Acho que eu queria, complementando o que o Estevão, agradecer, obviamente, primeiro, muito legal a iniciativa da Abralatas de fazer os talks. E uma coisa que eu deixo de última mensagem é que ESG não é diferencial nenhum, é condição básica para operar. Né? E se você não faz ESG, você não está fazendo a melhor escolha, o negócio certo. Então, e você tem um limite aí de horizonte. Então, acho que é importante, né, a gente avançar nesse olhar, desgourmetizar o ESG, né? Então, democratizar ela, a melhor latinha para todos, a melhor embalagem para todos, né? Enfim, então acho que isso, assim a gente avança, e não ter isso envolve risco, né? Envolve um horizonte, uma visão de negócio mais limitada. Então, que legal que a gente está aqui e que a gente está vivendo e vivenciando e vendo esse processo evoluir. Novamente, obrigado. Obrigado, Rodrigo. Estevão? Eu queria dizer que prazer estar aqui discutindo esse tema que para nós é tão importante, né? Hoje a gente colhe frutos de 3 décadas de investimento, né? 3 décadas de esforço, mas que de forma alguma significa que a gente está parado no tempo, né? A gente tem muitos desafios ainda, né? Podemos reduzir as nossas emissões, podemos reduzir nossos impactos e, principalmente, trabalhar em conjunto com a sociedade, com governos. Vem a regulação de carbono aí, né? Então a gente realmente vem a regulação de greenwash, vem a regulação de reporte. Então a pressão da sociedade ela só vai aumentar, gente. E nós estamos aqui exatamente para isso, para responder de forma adequada, mostrando que a lata hoje efetivamente é a embalagem mais sustentável. Esperamos que a gente consiga manter aí esse primeiro lugar por um bom tempo. Obrigado aí pela oportunidade. Vamos junto. Caio? Acho que só para complementar e
pegando um exemplo ali que o Estevam deu, de poder fazer a lata para pequenas cervejarias, micro cervejarias. Para a gente também, a sustentabilidade ela tem que ser acessível. Se for algo que o consumidor vai pagar 5 vezes mais por um produto mais sustentável, ou que para ele poder se juntar, ser parte dessa transformação, ele tem que levar 5 quilos de garrafa de vidro num ônibus, no metrô, para poder fazer a reciclagem, não vai ter um impacto. Então, a sustentabilidade ela tem que ser acessível. Ela tem que acontecer de uma forma, e super contente com o exemplo que o Estevam deu, que é algo que às vezes era inacessível para pequenas cervejarias, que é uma embalagem que tem menor impacto, hoje ela é acessível. Né? E eu acho que é parte de todo mundo que trabalha nos seus negócios, seja ele grande, pequeno, médio, buscar acessibilidade da sustentabilidade para o negócio e para o seu produto. Né? Então, as pequenas, médias empresas que querem conhecer mais, que querem conhecer se tem alguma tecnologia, como que a gente pode ajudar, me procura o Rodrigo, procura o Estevam. Assim, é um movimento de transformar as coisas como são feitas e que a gente pode dividir esse conhecimento. Né? Às vezes uma média empresa pensa, mas eu não tenho uma área de sustentabilidade. Tem um diretor lá que vai ajudar, tem um Estevam lá que conhece tudo aí de circularidade. Procura a gente, sabe? Então acho que é fundamental também a gente poder impactar os pequenos, médios negócios e tornar a sustentabilidade acessível para o consumidor final. Seja facilitando a vida dele com a circularidade, seja dando preços acessíveis para ele poder comprar produtos mais sustentáveis. Iniciamos e terminamos esse painel, falamos de cooperação. O quanto é importante cooperarmos. Obrigado a todos, Caio, Rodrigo, Estevam, mais uma vez. E vamos ver o nosso próximo painel para falar sobre reciclagem, catadores e cooperativas, e depois o último painel falando sobre igualdade de gênero. Como foi possível observar, ESG é algo fundamental para o nosso setor. Mas não se esgota aqui. Não deixe de acessar as nossas mídias sociais ou até através do nosso site, abralatas.org.br. Lá você pode encontrar mais informações ou até fazer um contato direto conosco. Te espero por lá.